Doutor Ricardo Rippel, como é que está o senhor? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, estou bem. Obrigado pelo convite. Muito bem. Sofreu uma pequena cirurgia, eu sei que é de fórum íntimo, mas até para explicar e justificar não o estado do senhor aqui nos estúdios. O que houve? Dá para falar? Sim, não, eu fiz, já estava programado há algum tempo, eu fiz uma cirurgia de prótese total de quadril, né? E ela correu tudo bem, só que é um procedimento de recuperação lenta, né? E faz mais ou menos uns 10 dias que eu fiz, né? Então, agora estou no processo inicial de fisioterapia, recuperação, etc. Então, eu não consigo subir escadas, por isso eu não estou no estúdio. Viu? Aqui são apenas 55 degraus, é coisa pouca, né? Eu já estive aí algumas vezes, eu sei onde é que ainda. Que bom. Eu comentei. O senhor é presidente do Conselho Regional de Economia, o Corecon? Não, eu sou conselheiro. Ah, conselheiro? Eu sou conselheiro. É delegado? Eu sou delegado aqui da delegacia de Toledo e sou conselheiro do Conselho Regional. Perfeitamente, o equívoco foi meu. Dia do economista. Não, sem problema. Tá. Marco Antônio quer lhe cumprimentar também. Marco Antônio Ricardo Rippel à sua disposição, meu querido. Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo aqui à Rádio União FM. Obrigado, bom dia. O Dia do Economista é celebrado hoje. A data marca a sanção da Lei nº 1411 de 1951 pelo presidente Getúlio Vargas, que criou e regulamentou a profissão de economista no país. A data chama atenção para a importância desses profissionais na compreensão dos cenários econômicos e dos impactos das mudanças que ocorrem na sociedade. A pergunta que não quer calar, Ricardo Rippel: vocês são muito criticados, as pessoas ficam muito brabas com vocês porque o país não anda, porque a economia nossa está tão ruim há muitos anos? Não, na verdade o que acontece é que as pessoas confundem muitas vezes as decisões que são tomadas politicamente com decisões econômicas. Só para você ter uma ideia, não sei se você se recorda, quando o presidente Collor foi presidente, ele implementou uma série de planos e que, de repente, por questões políticas, foram direcionadas para outros fatores, né? E aí isso acaba carregando um karma sobre a profissão bastante grande. Nem toda decisão econômica é seguida, muitas vezes ela é suplementada por uma questão política. Isso é tão verdade que durante muito tempo a nossa ciência foi chamada de economia política. Ela é a ciência das áreas sociais aplicadas, a segunda mais antiga. A primeira é o direito, né, que é anterior à economia, e logo em seguida somos nós, a economia. E o que acontece é que muitas e muitas vezes as decisões e interpretações econômicas são superadas por decisões políticas, né? Outro exemplo disso no nosso próprio país foi a postura do presidente José Sarney, quando decretou o Plano Cruzado 1, que congelou os preços, teve um sucesso bastante interessante, tinha um alinhamento político para um processo de descongelamento gradual. Ele optou por não fazê-lo, porque era um ano de eleições, era um ano de eleições para governadores, e empurrou o processo de descongelamento ao máximo que deu, e novamente não se conseguiu, né? Então, é muito complexo, dada a ligação que a economia tem com muitas ações e decisões que são, na verdade, políticas e não necessariamente econômicas, né? Então, a gente carrega esse karma verdadeiro. No sentido de que nossas orientações muitas vezes são suplementadas por atitudes que têm um perfil absolutamente político, né? E não necessariamente de economia ou de gestão econômica, né? Claro que é uma ciência complexa, né? Deixa eu te fazer uma observação, e tem como unir questões técnicas políticas, questões técnicas econômicas e os interesses políticos, tem como haver esse equilíbrio? Porque assim, o Plano Real começou bem, hoje é só fazer conta, não precisa ser economista com doutorado, pós-doutorado ou mesmo com graduação para saber que, infelizmente, nós vivemos uma crise econômica muito grande no país. Tem como equilibrar as decisões políticas com as decisões econômicas técnicas, Rippel?
Tem, porque você mesmo citou, o Plano Real começou bem. Na verdade, o Plano Real continua bem. O que acontece é que a gente passa por uma série de mudanças constantes e você tem que ficar, de um certo modo, ajustando as questões da gestão econômica para essas transformações. Vou te dar um exemplo. Nós vivemos desde a Segunda Guerra um processo de gestão polarizada na economia e na política mundial, comandada pelos Estados Unidos, que se chamou de soft power, né? Ou seja, poder suave. Agora, os americanos, por uma série de decisões equivocadas, que vêm desde a década de 80, etc., estão numa crise muito grande e estão enfrentando a concorrência econômica de um país que fez acertos econômicos mais interessantes recentemente, que é o caso da China, e vem perdendo espaço político, né, e econômico. Portanto, a reação é uma reação numa tentativa de resgatar esse espaço, o que não é fácil, porque você tem 80 anos de uma prática política de relações internacionais que são agora contraditas por um governo muito concentrador, muito autoritário. Essa semana mesmo o Departamento de Estado americano revisitou a teoria de América para os americanos, né, que é uma teoria americana de controle do que acontece aqui. E não é bem assim, cada país tem sua soberania. No caso da gente, especificamente, o Plano Real, ele tem problemas, com certeza. Mas, se você olhar para o nosso retrospecto histórico anterior, ele ainda é um sucesso. Existem ajustes que devem ser feitos, com certeza. Vamos lá. Antes do Plano Real, a inflação beirava 3.300% ao ano. E nós agora estamos com 31 anos de Plano Real, aproximadamente, e nós inteiramos 704% de inflação nesse período inteiro. Quer dizer, o nosso grande dragão, que era a inflação, ela de fato está sob controle. A gente tinha 83% de inflação ao mês. Hoje você tem 4, 5% ao ano. A grande questão é que quando você tem esse cenário, você tem que ter um contrabalanço entre contas públicas, entre gestão de máquinas empresariais, gestões salariais, etc., que demandam, sim, uma relação aberta com a sociedade, uma prática política mais clara e evidente, e que nos propicie isso. Vou te dar um dado. Por exemplo, os nossos desempenhos econômicos recentes do Brasil são muito positivos. Porém, o Brasil está enfrentando uma série de desafios que está nos colocando na pressão, né? Um desses desafios é exatamente a busca desse crescimento maior, até para poder absorver, especialmente, a população jovem que entra no mercado de trabalho e precisa de espaços de trabalho e crescimento. Outra questão que a gente enfrenta é exatamente o fato de que, por esse cenário, nesse momento, estar tão contraditório, ou seja, os americanos estão agindo de uma forma bastante incisiva na reconquista de espaços que eles julgam ter perdido e da busca de não perder influência, eles têm pressionado especialmente todo o conjunto do continente americano. Não é apenas o Brasil que está recebendo pressão. O Canadá também está recebendo, vários outros países também estão recebendo. Mas por que nós, nesse momento, estamos sob tanta pressão? Porque durante muito tempo os americanos não olharam para a gente. A China olhou. A China tem feito investimentos bastante importantes no Brasil. E os americanos, de certo modo, perderam um pouco de espaço de interferência aqui. Mas ainda eles vendem muito para a gente. Eles têm superávit conosco. O que acontece é que eles estão perdendo uma certa influência política e econômica que sempre consideraram especificamente deles. E agora eles estão tentando recuperar a ferro e fogo. O Brasil é um grande ator no cenário internacional. Nesse momento, o Brasil é um país muito interessante. Nós temos recebido bastantes investimentos externos. A gente tem
um patamar de reservas muito importante. Nós somos o segundo país no planeta com reservas de terras raras, que são coisas que estão sendo olhadas com muita ênfase agora. A gente tem reservas de nióbio, a gente tem reservas muito relevantes de vários fatores e temos uma plataforma de crescimento propícia, dado que nossa plataforma, por exemplo, de geração e distribuição de energia elétrica é uma das mais equilibradas e sustentáveis, porque nós temos uma base hidroelétrica muito forte. Então, tudo isso desperta interesse. Os interesses internacionais são, obviamente, no caso dos americanos, de manterem a sua influência no nosso território, né? Não somente no Brasil, volto a dizer, em toda a América, né? E também pelo fato de que nós somos um ator que é cobiçado. Ponto. Nós somos cobiçados de fato. A gente não pode pensar que nós somos apenas produtores de produtos primários, de commodities. Somos um grande exportador de soja, somos um grande exportador de carne, somos um grande exportador de minério de ferro, mas nós temos que recuperar um processo de industrialização que nós perdemos. Esse é um dos elementos que faz com que a nossa sociedade, a nossa economia, se ressinta de falta de crescimento econômico, que é o que você acabou mencionando. Nós, por exemplo, na década de 80, até a década de 80, nós éramos um dos países mais industrializados da América Latina. A gente era, vamos dizer assim, espelho para que vários países buscassem o processo de industrialização. Por uma série de equívocos políticos nacionais, por parte do poder público, ainda no período da ditadura e dos governos que vieram depois, e também por parte do empresariado nacional, empresariado industrial, você optou por fechar unidades produtivas industriais no Brasil e importar de países que têm um custo de produção mais reduzido. E isso tem um preço. Um grande economista sul-coreano, que hoje é um dos maiores especialistas em desenvolvimento econômico do mundo, que vem constantemente para o Brasil, ele é professor visitante na USP, o professor Rajan Chang. Ele escreveu um artigo, vários, mas um deles em especial, sobre o Brasil, falando dele sobre o assombro dele do processo de desindustrialização que o Brasil vivenciava e vivencia, e que isso nos traria um ônus muito grande. Por quê? Porque exportar commodities é importante, sim, ele gera resultados econômicos relevantes em vários setores, especialmente no Paraná, no Mato Grosso, etc., mas a gente está vendendo produtos de baixo valor agregado, né? A pergunta é, por exemplo, quantas toneladas de soja eu tenho que exportar para, por exemplo, você importar 1 tonelada dos princípios ativos que são utilizados na nossa indústria farmacêutica, que são os chamados sais, né, dos remédios, né? Então, existem comparativos da CASEX e de órgãos do governo federal mostrando isso. Então, nós temos que recuperar um espaço que já era nosso. Só para você ter uma ideia, quando a pandemia estourou, nós tivemos que importar luvas, a gente teve que importar máscaras, a gente teve que importar um monte de coisa que não necessariamente era necessário importar. Na década de 80, do portfólio nacional da área médica, 65% dos produtos eram produzidos aqui. Quando a pandemia estourou, apenas 34%. Então, isso é um espaço econômico que nós perdemos. Um exemplo disso, muito claro aqui na nossa região, é o fato de por que Toledo tem crescido mais do que, por exemplo, outros municípios da área. Toledo tem crescido mais do que outros municípios da área porque tem uma base econômica mais equilibrada. A gente não está dependendo apenas do setor primário e do setor secundário. A gente tem uma base industrial bastante relevante e que hoje faz com que Toledo tenha um desempenho bastante expressivo na nossa região, a ponto de que nós crescemos demograficamente mais até do que Cascavel nos últimos períodos recentes. Claro, demograficamente em relação ao tamanho de população que você tem.
Então você cresce tipo 22%, Cascavel cresceu 17%. Então aí você começa a ver essas diferenças. No caso específico do Brasil, esse cenário atual que a gente enfrenta, ele é um cenário de necessidade de ampliação do processo de crescimento, porque as nossas taxas de crescimento, elas estão reduzidas. E isso aí gera um conjunto crescente de demandas, né? Que a gente precisa ampliar esse processo de expansão da economia para que você aumente o volume de empregos, para que você aumente o processo de circulação de renda no sistema. Quando a renda circula, quando a economia cresce, você tem melhorias gerais na sociedade, né? Tem N exemplos nacionais. Desculpe se me alonguei, mas é por aí. Não, mas é isso aí. Alguma observação para o Ricardo, Marco Antônio? Não, uma das perguntas que eu ia fazer para ele é sobre a influência internacional na economia brasileira. Ele deu uma aula aí fantástica. Agora, Rippel, a gente está em um processo de eleições, um lado fala, o Brasil está quebrado, a economia está quebrada, e o governo, não, o Brasil vive uma situação econômica muito boa, a inflação está controlada, a desigualdade social vem em queda. Qual que é a realidade do nosso Brasil? Bom, olha lá, se você olhar, se criou uma desconfiança muito grande sobre órgãos brasileiros que é infundada. Eu, além de economista, eu sou demógrafo. Demografia é a área de pesquisa especificamente de população, né? Então, o Brasil tem um dos institutos de geografia e estatísticas que é dos mais respeitados do mundo, que é o IBGE. Bom, o IBGE tem dito exatamente isso que o governo está dizendo, não está tão ruim assim. Tem coisa para melhorar? Tem. Sempre tem. Mas as nossas estatísticas são positivas. Nós estamos, e aí não é só o IBGE. Você tem, por exemplo, o Ministério do Trabalho, daí as pessoas dizem, mas isso é chapa branca, é governo. Aí o que você faz? Você vai procurar instituições que não têm uma ligação direta com o governo. Então você vai procurar fundações que tenham um perfil mais independente e que apontem nisso. Então diversos outros institutos mostram exatamente isso. Nos últimos 25 anos, a nossa atual taxa de desemprego é a menor desse período. O que acontece é que essa crise que vocês mencionaram, que nós estamos enfrentando, é que houve um achatamento no poder de compra do salário do trabalhador. E isso se acentuou a partir da pandemia, né? E com esse achatamento do poder de compra, mesmo que você, nominalmente, você corrija o salário, na ponta do caixa, quando você vai fazer compras, o que acontece? O trabalhador sente que ele não está conseguindo adquirir as mesmas coisas que adquiria com a base salarial que ele tinha antes, nesse momento atual. Inflação acelerada nós não temos. A previsão desse ano está em torno de 3,5%, 4,5%, está dentro da margem estabelecida. Não é uma inflação exagerada, mas para um país que tem dificuldades de recompor a base salarial, isso é um problema. Aí você começa a perceber coisas que as empresas têm feito e que são jogadas que as pessoas no primeiro momento não percebem, mas com o andar da carruagem vão perceber. Então você vai comprar um pacote de bolacha, por exemplo, sem citar nenhuma marca. Você compra um pacote de bolacha que anteriormente você adquiria e tinha lá 250 gramas no pacote. Diminuiu. Hoje o pacote está vindo com 220. Ou que antes tinha 200, agora tem 150. A pessoa vai e compra, de repente o preço não subiu, mas a quantidade disponível de produto que você tem diminuiu. Então o que acontece? Sobra mesmo o salário das pessoas. O que isso quer dizer? O salário das pessoas não consegue muitas vezes dar volta às suas próprias despesas, né? Nós temos aí agora, por exemplo, um reajuste bastante importante que vai acontecer no estado do Paraná e que vai impactar todo mundo. A Copel, a priori, conseguiu uma autorização da ANEEL para reajustar as nossas energias em 20%. Ora,
Se a inflação do ano está prevista para 4,5%, 20% significa que eles vão dar um reajuste, um tombo na energia de quase equivalente a 5 anos e pouco, numa pancada só. E aí o que acontece? O orçamento familiar não tem a mesma recomposição. Por quê? Porque daí quando as empresas vão tentar fazer a recomposição, os custos delas não são apenas relacionados à energia, ao salário das pessoas, à matéria-prima que elas compram, é uma coisa muito mais ampla. Então, eles têm que passar por um processo de negociação. E aí vem a questão. A negociação salarial no Brasil, ela sempre ocorre um ano depois da última, ou seja, você transcorre todo um processo de um ano para fazer uma recomposição. E aí é importante entender que aí não se chama muitas vezes nem de aumento salarial, é reajuste, ou seja, você está reajustando o valor dentro da inflação passada. Então é sempre um processo longo que acaba impactando as pessoas. Como a massa brasileira de pessoas é em grande parte trabalhadora, nós acabamos, né, porque eu também estou nessa, a gente é professor universitário, a gente recebe salário, a gente tem o mesmo sentimento, o mesmo efeito. E com o cenário multilateral que agora está se formando e com, usar um termo de brincadeira aqui, o jus esperneandi dos Estados Unidos, no sentido de tentar, né, garantir aquilo que já durante tanto tempo dominou, eles acabaram provocando impactos muito importantes no planeta, especialmente na questão da produção de petróleo, cujos preços se elevaram. Aí, de novo, energia, petróleo, gasolina, tudo isso impacta diretamente no salário do trabalhador. As pessoas vão dizer, mas eu não tenho carro. Sim, você não tem carro. Você pode ter uma moto, mas também não tenho moto, eu tenho bicicleta, mas tu compra no mercado. Tudo que se distribui no Brasil, ele nos chega basicamente por rodovias, né? E as rodovias são movimentadas por caminhões, e os caminhões são movimentados por combustível oriundo de petróleo, via de regra. Então isso acaba gerando todo esse ciclo de insatisfação que a gente tem no Brasil. Um outro problema que o Brasil vivencia, e isso não sou apenas eu que estou dizendo isso, o próprio Banco Mundial e Fórum Mundial Econômico aponta, por exemplo, o Brasil tem uma das maiores concentrações de riqueza do planeta. Se não me falha a memória, a segunda ou a terceira maior. O que acontece? Com essa concentração de riqueza, a circulação interna de instrumentos monetários, de moeda, ela é controlada por uma parte muito pequena da população. Então você tem ganhos exorbitantes nos cenários bancários, é só você ver os resultados dos balanços dos bancos nos últimos semestres, nos últimos trimestres, são lucros assim exorbitantes, né? Enquanto os setores outros da indústria, da própria agropecuária, estão pressionados. Então há uma necessidade de uma reorganização econômica do nosso país. A reforma tributária que foi aprovada o ano passado e que está sendo implementada, deve ser implementada a partir do ano que vem, ela é uma tentativa de equilibrar melhor esse jogo. Mas veja, levou 45 anos para ela ser aprovada. Por quê? Porque quem está se beneficiando desse sistema não quer mudança. O grosso da população é que carrega o piano. Países mais avançados economicamente, por exemplo, taxam o rendimento. O que significa? O indivíduo lá tem R$1 milhão aplicado num fundo. Então eles vão taxar o rendimento desse fundo. No Brasil, isso é uma herança da República Velha, não se taxa a renda, se taxa o consumo. E nunca foi consertado isso, né? O que significa? Significa que as pessoas pagam muito imposto nos produtos do consumo diário. Isso é injusto porque, por mais rico que você seja, você não vai comer mais do que 1, 2, 3 pães por dia. 4 que seja, um pão mais diferente, mais sofisticado. Ok?
O que significa? O trabalhador também está pagando as mesmas margens de impostos. Aí você escuta muita gente, especialmente da elite, a elite top do Brasil é riquíssima. Eu vou embora. Então vamos lá, vai embora. Nossa taxa de impostos base no PIB fica em torno de 38%. E não taxamos a renda, a gente taxa o consumo. Em outros países, você vai pagar muito mais imposto, você vai pagar imposto sobre a renda, né? De novo, o Fórum Mundial da Economia mostra isso claramente. Aí o que acontece? Você redistribui o custo de manutenção da máquina para a população mais humilde, a classe média baixa, a classe baixa, né? Que acaba carregando esse piano desse desequilíbrio. Por isso que se levou 45 anos para conseguir aprovar uma reforma tributária. Horrível. E ela já tem críticas, já tem gente criticando. Horrível. Mas isso faz parte. Diga. Eu tenho que encerrar contigo, que eu tenho um bloco comercial aqui, mas vai vir, você Desculpa virá aqui... Eu alonguei aqui, não, a pergunta era grande. Você virá aqui ao estúdio uma hora dessa para a gente conversar sobre isso. Muito boa a sua didática, todo mundo compreendeu, mas vamos torcer para que o Brasil tenha equilíbrio. Com certeza. Tenha equilíbrio. Obrigado, viu? Exatamente. Nada, tá. Um abraço. Um abraço, bom dia, desculpa não poder estar aí pessoalmente. Tá, virá em outra oportunidade. Obrigado, viu? Ricardo Ripper, essa aula, né? Que espetáculo, né? Economia rende. Rende. Parada, Marcão? Parada. A gente já volta.